Ele surge sem aviso e se espalha como fogo. Surgido em 2019, o novo coronavírus é muito incomum, porque a transmissão dele parece bem mais fácil entre nós, entre indivíduos. Desde sua descoberta em Wuhan, a capital da província chinesa de Hubei, no fim de 2019, o vírus já matou milhares de pessoas e infectou outras centenas de milhares no mundo todo. Para cada pessoa que é afetada, parece que teremos até 3 ou talvez até 4 outras que também serão afetadas. No primeiro dia do Ano Novo Chinês, foi um caos. Muitas pessoas chegaram e elas estavam muito preocupadas. Wuhan e outras cidades são colocadas em quarentena, em uma tentativa desesperada de conter a propagação do vírus. Quase 500 milhões de residentes são, na prática, isolados do mundo exterior. Eu chorei muito porque estava realmente preocupada. A epidemia deve ser muito grave, já que estavam isolando a cidade. O que exatamente é o novo coronavírus, surgido em 2019? A propagação dessa doença altamente contagiosa pode ser detida? O clima de medo toma conta de Wuhan, a capital da província chinesa de Hubei, e lar de 11 milhões de pessoas. Muitos querem saber se serão as próximas vítimas. E, nesse caso, quando? E também encaram a possibilidade de perder entes queridos com um vírus misterioso e letal, espalhando caos pela cidade. Em poucos meses, o coronavírus matou milhares de pessoas. A doença infecta centenas de milhares com uma velocidade impressionante, tornando-se uma nova pandemia global. O novo coronavírus de 2019 é muito incomum. Nós conhecemos a SARS e nós conseguimos controlar a SARS em cerca de 6 a 9 meses no mundo todo, o que na verdade foi incrível. Analisando os números, tivemos 8 mil, 10 mil pacientes no total. E isso ao longo de vários meses. Mas, olhando para o que está acontecendo com o novo coronavírus de 2019, nós vemos números muito grandes que aumentaram rapidamente em pouco mais de um mês. Tudo começa no auge do inverno, em dezembro de 2019. Sem alarde, uma situação letal se desenrola na cidade de Wuhan, quando algumas pessoas são afetadas por uma doença misteriosa, que causa febre e tosse. Em Wuhan, surgiu uma infecção viral atípica muito incomum. E, em termos clínicos, era o que nós chamaríamos de pneumonia viral atípica, é o que nós chamaríamos. Normalmente, o paciente se queixa de febre, dor de cabeça, um pouco de tosse, dor muscular. Parece uma doença similar à gripe. Mas sabemos que tem algo de errado, porque a radiografia do peito dá um resultado anormal e muitos dos exames para influenza dão negativo. E para outros grupos também. E nós vemos grupos de pessoas apresentando a mesma doença, todos seguindo o mesmo padrão. As autoridades chinesas identificam o primeiro paciente a apresentar os sintomas em 8 de dezembro de 2019. Logo, um punhado de casos se transforma em dezenas. 2 dos primeiros pacientes trabalhariam no mercado de frutos do mar Huanan, em Wuhan. A gravidade do problema logo fica clara quando os sintomas, antes inocentes, causam a primeira morte.
Em 9 de janeiro de 2020, o vírus misterioso mata um homem de 61 anos, um frequentador assíduo do mercado. No início, as investigações pareciam mostrar que a maioria dos poucos casos que eles tinham apontava para aquela área específica do mercado onde ocorria o comércio de animais selvagens. Com base nessa informação, o vírus parecia, de alguma forma, estar vindo de animais selvagens. A transmissão podia ser interespécie, porque os animais ficam todos juntos em gaiolas e é um bom meio para o vírus pular de uma espécie para outra. E de lá eles poderiam, digamos, saltar barreiras da espécie e infectar os humanos. A China alerta a Organização Mundial da Saúde sobre uma misteriosa epidemia viral em Wuhan, em 21 de dezembro. Quando a OMS declara a epidemia uma emergência global, em 29 de janeiro, o vírus já está em todas as 31 províncias chinesas e em mais de 25 países na Ásia, Europa e América do Norte. Quando eu vejo a história, quando eu leio sobre ela, eu sinto um déjà vu. É muito, muito parecido com a SARS que nós tivemos em 2003. E, de fato, o número de casos aumentou e, de repente, houve uma explosão de casos. Há semelhanças assustadoras entre a epidemia do novo coronavírus de 2019 e a de SARS em 2002. Na época, a SARS se espalhou pela região, infectando cerca de 8 mil pessoas e matando 774. Quando o novo surto é detectado, as autoridades chinesas negam se tratar do vírus da SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave de 2002. Descobertas posteriores revelam que o surto mais recente é causado por um coronavírus com uma semelhança genética de 76% em relação ao coronavírus da SARS. A diferença é que, comparado à SARS, ele parece ser menos letal, embora muito mais contagioso. Para cada pessoa que é afetada, parece que teremos até 3 ou talvez até 4 outras que também serão afetadas. Então, se temos 6 mil pacientes, podemos ter no mínimo mais 20 ou 30 mil pessoas atingidas. E são estimativas conservadoras, porque provavelmente os números são muito maiores do que esses. O novo coronavírus de 2019 é muito incomum, porque a transmissão dele parece bem mais fácil entre nós, entre indivíduos. Então, ao chegarmos perto para conversar, podemos espalhar o vírus. Ao contrário da SARS. Estudos preliminares sugerem que o período de incubação do vírus, ou seja, do momento da exposição até o surgimento dos sintomas, é de 5 a 7 dias. É provável que pacientes ou portadores do vírus possam infectar outras pessoas, mesmo quando estão assintomáticos, não apresentando sinais da doença. Tínhamos infecções assintomáticas e infecções leves. Então, ficamos sabendo que o contágio podia ocorrer mesmo durante o período de incubação. A situação é diferente no caso da SARS, que parece ter taxas de infecção mais baixas. O especialista em doenças infecciosas, Dr. Leong-Ho Nan, conhece bem o vírus letal. Afinal, ele mesmo foi um paciente de SARS. Ele contraiu o vírus em 2003, ao tratar uma paciente que tinha chegado a Singapura de Hong Kong. Os pacientes de SARS eram infectados na segunda metade do ciclo da doença, depois dos 7 primeiros dias. Em outras palavras, se eu ficasse doente, eu podia me isolar nos 7 primeiros dias e, na prática, impedir a transmissão do vírus para outras pessoas. Mas o novo coronavírus de 2019 é diferente. Nós podemos encontrar o vírus em pessoas sem nenhum sintoma. E o próprio ministro da Saúde da China chegou a declarar que esses indivíduos assintomáticos, esses indivíduos sem nenhum sintoma, podem infectar outras pessoas.
E nem precisamos esperar o surgimento dos sintomas, depois de 7 dias. A doença pode se espalhar antes mesmo que isso ocorra. Isso permite que o vírus se propague rapidamente por áreas enormes, com muitos habitantes. E é por isso que estamos vendo números inéditos de propagação da infecção. Os coronavírus são comuns em muitas espécies de animais, como camelos, bovinos, civetas e morcegos. Ocasionalmente, os vírus sofrem mutações e passam dos animais para humanos. Esse salto ficou claro no caso da SARS em 2002 e da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, ou MERS, em 2012. E agora com o novo coronavírus de 2019. Afinal, o possível marco zero da epidemia, o recém-fechado mercado de frutos do mar de Wuhan, abrigava o comércio e o consumo, tanto legal quanto ilegal, de animais exóticos. As gaiolas não são limpas e as fezes circulam livremente. Então você acaba respirando o vírus, que já se adaptou aos animais que estão lá e que um dia vai se adaptar aos humanos com os quais vive entrando em contato. Um dia vai ocorrer a mutação ideal, na qual o receptor vai se adaptar bem ao corpo humano, permitindo a transferência de pessoa para pessoa. Mas qual foi o animal específico e de onde ele veio? Esse tipo de coisa é algo que vamos levar algum tempo para descobrir. Também demoramos um pouco para descobrir no caso da SARS, cerca de 10 meses, se não me engano. Então isso ainda vai levar um bom tempo. A situação está evoluindo muito rapidamente. O vírus está ficando mais forte, então o número de infecções deve aumentar. Então, acho que devemos nos preparar psicologicamente para algo pior do que a SARS. Como as pessoas comuns estão reagindo? E os profissionais de saúde que atuam na linha de frente? As enfermeiras não beberam nem comeram nada durante o plantão. Eu fiquei muito preocupada. Acordei às 4 da manhã e vi a notícia do isolamento de Wuhan. Liguei para minha mãe imediatamente e assim que comecei a falar, eu não conseguia parar de chorar.